quem poderia imaginar que ele, tão criticado na Copa da África, receberia outra chance? Dunga disse ao Fantástico que na nova administração vai exigir dos jogadores mais foco e autocontrole. Falando sério agora, trabalho que começa retorno agora, do Dunga ao comando da seleção, oficializado esta semana, Está pegou tendo muita uma gente de oportunidade que surpresa. pouquíssimos profissionais têm, né? Voltar à seleção brasileira. O que nesse momento, assim, não sai da tua cabeça que você quer muito conseguir realizar? Eu quero começar logo os jogos, assim, acaba a polêmica. Falta pouco mais de um mês para o Dunga ficar na beira do campo, comandando a seleção brasileira. Como ele fez de 2006 até o Mundial de 2010. Depois disso, treinou o Internacional por um ano e foi campeão gaúcho de 2013. Como você se preparou nesses 4 anos em que você ficou fora da seleção? Eu lia muito, via muitos jogos, via os treinamentos, acompanhava, trocava muitas informações, principalmente com o pessoal da Europa, né? Como vai ser a nova seleção do Dunga? Bom, o que ele não gostou de ver na última Copa dá algumas pistas. Você disse que não é para falar agora que é terra arrasada, que não é assim. A partir dessa Copa do Mundo, a gente não pode colocar como terra arrasada, teve muitas coisas boas, teve outras que a gente tem que modificar. Dá um exemplo pra gente de uma coisa que você vai mudar. O foco maior tem que ser a seleção brasileira. Quando for dar entrevista, você tem que dar entrevista com o chapéuzinho da seleção brasileira. Ou não dá. É notório que, como as outras equipes vão lá, os caras vão com a cara limpa. Então o Brasil tem que ir com essa cara limpa. O Brasil tem que ter o marketing pelo futebol, pela qualidade. Como assim? As pessoas têm que falar muito mais do que eu faço do campo, do que propriamente do que eu faço extra-campo. Então você diria, durante a Copa, se você estivesse lá, Daniel Alves, Neymar, não pinta o cabelo agora não. Sem dúvida, né? Acho que tem que ser concreto, ou antes ou depois. Eu tenho que pensar na Copa do Mundo. Os problemas que eu tenho de contrato, de marketing, de família, né? Eu resolvo antes de chegar na seleção ou depois. 30 dias não vai mudar. O que você descartaria, que você não repetiria, por exemplo, que foi feito agora na Copa do Brasil? Vai ser uma polêmica, né? Eu acho que em um certo momento a seleção brasileira tem que ter uma privacidade. Mas o que dizer dos holandeses, dos alemães que tiveram toda aquela liberdade, pareciam estar bem à vontade, inclusive nos momentos de lazer e de treino? Só que eles tinham essa privacidade quando eles saíam fora do muro deles. Aí eles tinham essa exposição à mídia. No treinamento deles teve pouco. O treinador quer orientar os jogadores com relação a alguns comportamentos, como, por exemplo, a emoção na hora do hino à capela. Se criou do hino nacional, desde as Copas das Confederações, que acabava o hino e o torcedor continuava cantando. Isso mais ou menos introduziu dentro da seleção brasileira, que é legal, mas quem está ali dentro não pode se emocionar muito. Tu tem que criar uma barreira. Essa exposição, acho que deve ter atrapalhado um pouquinho, né? Faltou equilíbrio emocional em alguns momentos nessa Copa? É difícil de dizer porque tu não está lá diariamente. Talvez tenha se sentido um pouco essa ansiedade, né, de que se criou uma expectativa que o Brasil tinha que ganhar de qualquer forma. E não é assim. A comissão técnica anterior vendia o favoritismo da seleção. O Filipão e o Parreira falavam do favoritismo da seleção. Você não faria o mesmo? Você tem que jogar com as palavras. Não, vamos jogar para ganhar. Diferente de você, não, nós vamos ganhar. Porque quando você fala afirmativo, não tem outra forma. Você faria diferente, então? Não, cada um. Eu acho que eu ia falar que o Brasil ia jogar para ganhar, que nós jogamos em casa, que somos favorito, como sempre o Brasil é. Dunga, que nota você daria ao técnico Luiz Felipe Scolari? O cara foi campeão do mundo. Campeão do mundo não se discute. E você paga pelas suas decisões, o bem e o mal, e ele teve a hombridade de chegar. E é isso. Eu que estou aqui para tomar as decisões e tomei. Cruzamento! Se a seleção começou a Copa com algum favoritismo, foi embora humilhado. Uma tocada, virou passeio! Dunga estava no Mineirão quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7-1. Eu senti que o torcedor, que todo mundo sentiu, ninguém estava acreditando, era um apagão, entendeu? Ninguém acreditava. Um técnico consegue, na hora de um jogo como esse, prever isso que vai acontecer quando perdemos o controle? Ninguém espera, acho que ninguém está preparado para isso, né? Até porque você sabe os jogadores que tem em mãos, o que você está trabalhando, o que você trabalhou, jamais alguém vai imaginar esse tipo de coisa. Você teria feito Eu acho que alguma coisa? até o treinador está perplexo, não é possível.
Mas para o novo técnico, faltou uma chacoalhada naquele momento. Se não tiver um para dar-lhe um berro na Lisboa, fica... E uma coisa assim que tem que ter em qualquer grupo, não tem jeito. Eu não tenho que ficar melindrado de chamar atenção, de mandar aquele país. Entendeu? Não tem esse negócio. Por quê? Se eu não te mandar, tu vai perder, eu também vou perder. Então, não, eu não vou, vai... Entendeu? Eu acho que isso está faltando um pouco no futebol em geral do Brasil moderno, né? Como tem essa exposição na mídia, essa grande exposição. Então, todo mundo está muito com um dedinho para chamar a atenção do outro. Você diria que o futebol brasileiro está em seu pior momento da história? Não seria tão crítico assim. Porque nós temos jogadores na Europa, temos qualidade. Nós temos que apagar esse resultado com a Alemanha, que foi uma coisa atípica, que não vai acontecer. Para Dunga, o desempenho no Mundial não significa que o futebol brasileiro esteja ultrapassado. Não é que o Brasil esteja defasado. O problema do Brasil é que os jogadores com 14, 16, 17 anos começam a sua formação e já vão para a Europa. E se nós pegarmos esses jogadores que foram para a Europa, nenhum deles é titular absoluto na sua equipe. Então o Brasil já começa a perder nesse aspecto, né? Dunga, no caminho para cá, todo mundo parou para conversar comigo, com a Renata, e muita gente quis perguntar para você, quis fazer perguntas para você. Topa responder, pessoal? Sem problema. Eu queria saber qual vai ser a formação e se ele vai convocar o Fred. A formação ainda ela vai acontecer com o passar dos amistosos, dos jogos, a gente tentar achar uma formação tática ideal, os jogadores ideal, né? Quanto ao Fred, um grande atacante que não teve o resultado esperado por todos nós na Copa do Mundo. A outra Copa vai estar com 34 anos, 35, vai ser difícil, né? Então vai depender muito do momento dele lá na frente. A primeira convocação do Dunga vai ser para o amistoso contra a Colômbia, no dia 5 de setembro. Então, adianta um que vai ser uma surpresa para a seleção. Tem um mês já para Você já tem a lista pronta? A lista da primeira convocação você já tem ela pronta? Não, tenho 3 jogadores em cada posição. Então, diz um pra gente. 2, vai. Neymar. Um eu acho injusto. Pois é. Agora eu fiquei surpreso. É. 2, vai. Além do Neymar. Vocês vão pesquisar. São jogadores jovens que estão na Europa, que estão tendo bom rendimento. A gente tá seguindo, né? Juntamente com os jogadores brasileiros também. Tu não pode em nenhum momento se comprometer. E também, sabe o quê? Criar o friozinho na barriga. Ele tem que ficar até o último dia, até o último segundo, esperando o nome dele sair. Uma jovem torcedora tem mais uma pergunta. Dunga, você vai chamar o Davi Luiz? Vou escalar todos aqueles jogadores que estiverem aptos e estiverem realizando aquilo que nós desejarmos. Ninguém tem um lugar garantido na seleção brasileira, né? E aí volto a repetir, né? Fantástico essa integração do torcedor com o jogador. O torcedor tem que entender que o jogador, para jogar, tem que ser por eficiência, por capacidade. Não porque ele vende uma imagem que é bonita, que é legal esse carinho que as meninas tenham pela seleção. Então, Emily, não está garantido não, hein? Mas o Dunga dá algumas dicas sobre futuros convocados. São jogadores que, segundo ele, poderiam ter sido chamados para a Copa este ano. O Cruzeiro foi campeão brasileiro, tinha bons jogadores, né? O Atlético de Madrid tinha bons jogadores que poderiam estar também. Mas será que ia mudar o resultado? O Felipe Luiz, que era do Atlético de Madrid, foi pro Chelsea. E o Miranda, que continua no Atlético, por pouco não jogaram a Copa. Estavam na lista de 7 jogadores que poderiam substituir um dos 23 convocados que se machucasse. O Everton Ribeiro foi eleito o craque do Brasileirão do ano passado, jogando pelo Cruzeiro. Estariam aí algumas pistas? O Neymar é o pilar da seleção? É a referência mundial. Então a seleção continua tendo o Neymar como joga em função do Neymar? Eu acho que eu direi diferente. Não jogar em função do Neymar. O Neymar vai jogar em função da seleção. O Brasil vai criar uma estrutura para que ele possa ser o diferencial. O Neymar disse numa entrevista pra gente, no Fantástico, que muitas vezes os jogadores aprendem errado nas categorias de base. Você concorda? De um certo ponto de vista, sim. Nós temos que dar subsídios para o menino de 14 anos dele gostar de futebol, dele gostar de estar dentro do campo. Nós temos que dar açúcar na boca dele, chocolate na boca dele, ele gostar de futebol. Se eu começo com 14 anos só a parte tática, com 18 anos ele já está saturado. Já no futebol profissional e na seleção, a tática tem papel importante, claro. O futebol, ele não mudou. O que decide é o talento. O que decide é a qualidade técnica. Aí veio o cruzamento por baixo! Em 2010, a seleção que dirigia foi eliminada pela Holanda.
Dunga tem lembranças amargas desse jogo. Eu não gosto de colocar culpa em ninguém, tá? Mas o juiz japonês deu o primeiro cartão amarelo pro Michel Bassi. Ele anulou um gol do Robinho, o segundo, pênalti no Kaká. Pênalti no Kaká. Pênalti no Kaká. Então, pô, e o pior disso, encontrei ele no aeroporto no Rio, tive que cumprimentar ele. E ele falou alguma coisa? Não, só veio falar comigo, perguntou se eu lembrava dele, eu falei que não. Fora de campo, Dunga diz que nos últimos anos trabalhou para melhorar a relação com a imprensa, coisa que não aconteceu na primeira passagem dele pela seleção. O que você fez especificamente? Você conversar com as pessoas, né, que estão ao teu redor, pessoas que já foram do futebol, outras não, né? E eles te dão alguns toques importantes, né? Principalmente quando o cara fizer uma pergunta que é maldosa, eu ter a paciência de pensar e responder, não ser gaúcho na ponta da faca, responder na hora. E também que algumas respostas você não precisa nem dar, porque não vai mudar a opinião da pessoa. Esta semana foi noticiado que o Dunga teria sido agente do jogador Ederson em 2004, antes de virar treinador. Você nega que tenha exercido o papel de agente de jogador? Em 2004 eu parei de jogar futebol, me foi procurado por uma pessoa do Rio Grande do Sul para me apresentar um investidor da Europa. Eu vim, apresentei o investidor da Europa. Por essa apresentação, Dunga recebeu mais de R$400 mil. Isso não é um agenciamento? Não, porque eu fiz uma apresentação, né? E saí fora da negociação. Aí o clube negociou diretamente com o empresário. Mais uma pergunta da torcida. Gostaria de perguntar se ele vai continuar com a mesma estilista da outra vez, pois o destaque dele era as roupas que ele aparecia no campo. A minha filha ela é estilista feminina, não é masculina, né? Então, o que eu coloquei uma vez é que ela me dava algumas sugestões, que comprava, mas não é ela que me vestia. Por mais que você fale para as pessoas, não é minha filha, ela é estilista feminina, continuam dizendo, não. Então isso nunca existiu? Nunca existiu. Mas a gente viu uma mudança. Qual vai ser o Dunga nessa nova passagem pela seleção? Verdade, o Dunga fashion ou o Dunga mais nessa última apresentação tradicional? estava mais tradicional, né? Eu acho que vai depender do momento, né? Dunga, você teme a desconfiança da torcida brasileira? Eu não temo. Ela existe, mas ela não existe comigo, ela existe com todos os treinadores, ou mais ou menos, ela existe. Então, o que pode mudar é o resultado dentro de campo. A primeira pessoa que veio falar com a gente ainda no aeroporto do Rio de Janeiro não deu uma mensagem legal não pro Dunga. A gente vai falar com o Dunga. Quer perguntar alguma coisa para ele? Quem? Pro Dunga. Não, eu não queria que ele fosse escolhido, não. O que você diria para ela? Vamos mudar a opinião dela aqui aí na frente, né? Que a gente possa se encontrar, que tu possa encontrar ela e falar, ó, eu estava errado. Depois de tudo isso que a gente conversou, o Dunga deixou de ser o zangado? Não, porque eu sempre fui o zangado. Trocaram meu nome, não era Dunga, era zangado. Erraram o seu apelido. Erraram meu apelido. Na verdade, o Dunga não vai passar a ser o feliz? Sendo Dunga já tá bom, né? Feliz já quer o extremo, né? Saiu do zangado pro feliz, vai ficar no meio Dunga.